Para Putin, a vitória já não é uma escolha, mas uma necessidade. Em uma guerra que dura mais de 4 anos, ele está procurando algo concreto para mostrar ao seu povo. Um momento de "foi por isso que lutamos". E o prêmio que ele declarou é claro. O objetivo que o Kremlin repetiu várias vezes. Todo o Donbas, a libertação final de Donetsk e do Sul. Para Putin, isto é uma questão política mais do que militar. Uma operação anunciada como concluída em 3 dias entrou em seu 5º ano, e o regime sabe que arcar com esse custo sem uma vitória para mostrar ao público fica mais difícil a cada mês. De fato, em maio de 2026, Putin reduziu o tradicional desfile do Dia da Vitória, tanto por preocupação com os ataques de longo alcance da Ucrânia, quanto por causa da pressão na linha de frente. Até mesmo a demonstração de força agora está em risco, e todo o plano de guerra de Putin baseava-se em uma única suposição: superioridade numérica. Uma vasta população, dezenas de milhões de jovens, a crença de que, quaisquer que sejam as perdas, a linha de frente pode sempre ser reabastecida. É um hábito que vem desde os tempos de Stalin até agora. Massa em vez de manobra calculada, tratando a vida humana como um recurso descartável. Mas, em 2026, essa suposição está se rompendo. Putin está caçando homens, multiplicando bônus, ameaçando com prisão, recrutando mercenários de dezenas de países, e pela primeira vez, uma nação de 146 milhões não está respondendo rápido o suficiente. A massa na qual ele contava não está se transformando em substância na linha de frente. E este é o verdadeiro problema da Rússia. Não é mais o terreno que perde ou deixa de conquistar, mas sua incapacidade de substituir o que perde. Pelos números, o exército russo consome cerca de 2,5 batalhões de homens por dia, enquanto o que o substitui diminui constantemente. Um exército assim não colapsa em um dia, ele se esvazia silenciosamente por dentro. Hoje, algumas unidades estão lutando com apenas 1/3 de sua força nominal, e um único número que vamos calcular neste vídeo resume toda a história. Nos últimos 6 meses, a Rússia construiu o exército que precisava para cobrir suas perdas, faltando totalmente 50 batalhões. 50 batalhões que deveriam existir no papel, mas nunca chegaram à frente. Veremos, número por número, como essa lacuna de 50 batalhões se formou em um momento. Mas primeiro, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Leva apenas alguns segundos. Agora, de volta à história desses batalhões desaparecidos. Para entender isso, você precisa olhar de perto o que a Rússia envia para a frente. Existem aproximadamente 4 tipos de batalhão, e cada um serve a um propósito diferente. Na linha de frente, a classe mais consumida, os batalhões Storm e Assault. Sua força varia entre 200 a 400 homens, mas o número continua mudando. Pesadas perdas forçam reabastecimentos constantes. Eles são compostos por ex-presidiários, mercenários e soldados contratados especialmente selecionados. O apoio de blindados é mínimo, e o trabalho deles é infiltrar-se em pequenos grupos e desgastar as defesas ucranianas com táticas de ondas humanas. A lógica é fria e simples. Sem arriscar blindados caros ou soldados treinados, usam infantaria barata para sondar o cinturão de drones e campos minados do inimigo e atrair o fogo da defesa. As perdas não são uma anomalia, são o plano. A segunda classe, o corpo que fornece os números, batalhões de infantaria motorizada, regionais voluntários e de reserva. Sua força varia de 400 a 500. Composta por voluntários reunidos das 85 regiões federais da Rússia e homens recrutados através de mobilização parcial, eles têm pouco equipamento técnico e treinamento, a maioria lançada no campo após um curso de 30 dias. Suas tarefas são manter as linhas que os batalhões de tempestade tomam, proteger a logística e defenderem uma frente ampla. Este é o tipo mais produzido para abastecer a frente com pura quantidade. A terceira classe, escassa e valiosa, os batalhões aerotransportados VDV e de infantaria naval. Sua força varia de 350 a 500. Profissionais treinados, alta capacidade. E a quarta classe, a nova geração, sistemas não tripulados e batalhões técnicos especializados, um total líquido de 200 a 300 especialistas. Esses não lutam diretamente na linha. Eles dão suporte de drones kamikaze FPV aos batalhões de tempestade, realizam guerra eletrônica e fazem reconhecimento. Eles são a classe mais protegida e de maior qualidade no exército atualmente. Quem se perde, confirma a imagem também. A maioria das baixas russas documentadas são de infantaria motorizada, aquele corpo descartável.
De 229 mil mortes documentadas, cerca de 13% são de infantaria motorizada, enquanto a participação da elite VDV é de cerca de 2,5%. Em alguns setores, chega-se a afirmar que, contra a capacidade crescente de drones da Ucrânia, o tempo médio de um soldado russo no campo caiu para 20 a 35 minutos. E a verdadeira limitação é esta. Você pode produzir em massa mão de obra descartável rapidamente, mas formar tropas de qualidade, pilotos, operadores de drones, VDV, leva anos. Quanto mais a Rússia perde, menor é a qualidade média de seu exército. Então, não são apenas os números que estão diminuindo, mas a qualidade. Envia suas pessoas mais baratas para os lugares mais perigosos. E como estamos prestes a ver, até essas pessoas estão acabando. Agora vamos analisar passo a passo como esses 50 batalhões desapareceram. Na primeira metade de 2026, o exército russo perdeu mais de 180 mil soldados. Pelos números de Zelensky e do comandante em chefe Syrskyi, mais de 86 mil deles perderam a vida. O restante ficou ferido gravemente demais para lutar. Distribuído ao longo de 6 meses, isso é uma média de 1.000 soldados por dia. Medido contra um batalhão de assalto líquido de 400 homens, a Rússia consome aproximadamente 2,5 batalhões de homens por dia. Contra isso, o recrutamento fica muito atrás. Segundo a inteligência ucraniana, a Rússia atingiu apenas 22% de sua meta de 409 mil para 2026 no primeiro trimestre, cerca de 80 mil pessoas. Distribuído ao longo de 6 meses, isso é aproximadamente 160 mil novos soldados, um pouco mais de 2 batalhões por dia, e caindo. Agora vamos considerar a deficiência. Ao longo de 6 meses, 180 mil soldados desapareceram, e apenas 160 mil foram colocados em seu lugar. A diferença líquida é de 20 mil soldados. Divida isso por um batalhão de assalto líquido de 400 homens, 50 batalhões. Então, a Rússia construiu o exército que precisava para cobrir suas perdas com 50 batalhões a menos. 50 batalhões que deveriam existir no papel, mas nunca chegaram à frente, à ausência de um exército inteiro. Como média diária, isso é um vazamento silencioso de cerca de 110 homens por dia. Parece pequeno, mas se acumula a cada dia. E a diferença não é constante. Está acelerando. Em junho, as perdas diárias subiram para 1.300, enquanto o recrutamento se manteve em 900. A diferença líquida saltou para 400 por dia, quase um batalhão de assalto completo. Para tornar isso concreto, em dezembro de 2025, em um único mês, a Rússia perdeu mais homens do que a União Soviética em 10 anos no Afeganistão. O custo de uma guerra de 10 anos agora cabe em um mês, e nenhuma onda de mobilização pode fechar esse ritmo. De acordo com a Al Jazeera, a meta diária de recrutamento era de 1.100 a 1.150, enquanto a taxa real era 940. Se isso se mantiver, a lacuna chegará a 65 mil até o final do ano, outra força inteira apenas no papel. A força implantada da Rússia mantém-se em cerca de 700 mil, mas essa estabilidade não vem de um recrutamento bem-sucedido, e sim do esgotamento das reservas estratégicas no fundo. E para fechar a lacuna, a Rússia recorre a grupos cada vez mais vulneráveis. Uma grande parte dos novos recrutas vem de devedores, condenados e homens atraídos por ofertas de anistia. As universidades recebem cotas de contratos estudantis e os governos regionais são pressionados a nomear funcionários. Um exército raspando o fundo do poço é um sinal de que a superfície se esgotou. O mito da superioridade numérica agora está funcionando com dívida. Então, o que a Rússia ganha por esse preço? Quase nada. Em junho, o exército perdeu 39.500 soldados para conquistar ou infiltrar cerca de 30 km², aproximadamente 1.300 baixas por quilômetro quadrado, uma troca 19 vezes pior do que no mesmo mês do ano anterior. Em abril, no eixo de Donetsk, gastou 25 mil soldados para avançar 53 km². Isso é 470 homens por um único quilômetro quadrado. O exército russo tomou Avdiivka em fevereiro de 2024 e Pokrovsk em janeiro de 2026. Mas depois de Pokrovsk, o avanço quase parou, apenas algumas dezenas de quilômetros para o oeste. O ganho total deste ano não é nem um quarto do mesmo período do ano passado. E talvez o mais impressionante, em abril e maio, pela primeira vez desde 2024, a Rússia perdeu mais território do que ganhou. A taxa de troca conta a mesma história.
Durante a maior parte da guerra, 2 ou 3 russos caíam para cada ucraniano. Na primeira metade de 2026, essa proporção subiu para cerca de 8-1, e em alguns setores chegou a 27-1 em dezembro. O principal fator dessa diferença são os drones. Eles são responsáveis por cerca de 90% das baixas russas. A Rússia não atualiza sua própria contagem de baixas desde setembro de 2022. A cifra oficial ainda está abaixo de 6.000, enquanto contagens independentes confirmaram mais de 200.000 nomes. Esse silêncio é, por si só, uma admissão de que o número é inaceitável. A máquina ainda funciona, mas não avança mais. Ele se desgasta. Ter um exército é uma coisa, chegar a algum lugar com ele é outra, e a máquina da Rússia não consegue fazer a segunda. Agora, a verdadeira questão. Putin pode tomar Donbas nesse ritmo? Os números são implacáveis. A taxa de avanço da Rússia na primeira metade de 2026 foi de cerca de 1 km² por dia, aproximadamente 600 km² no total ao longo de 6 meses. Ainda assim, o que resta, o Donbas controlado pela Ucrânia, o cinturão fortificado que inclui Sloviansk, Kramatorsk e Kostiantynivka, são vários milhares de quilômetros quadrados do terreno mais fortificado do continente. A 1 km² por dia, isso é trabalho não de meses, mas de anos, provavelmente 5 ou mais. E ao preço de hoje, de 470 a 1.300 baixas por quilômetro quadrado, conquistar esse terreno custaria milhões de soldados, mais do que a Rússia perdeu em toda a guerra até agora. Torne isso concreto. Apenas para avançar em direção a uma única cidade nesse cinturão, Kostiantynivka, a Rússia lançou a maior parte de um exército de armas combinadas e um corpo de exército, além de elementos de mais 4 exércitos. Tomar todo o cinturão exigiria muitas vezes isso, dezenas de batalhões novos. No momento, está com falta de 50 batalhões. E essa faixa não é uma linha comum, é uma zona defensiva tecida e estratificada ao longo de mais de uma década. Mesmo o ISW não considera provável uma rápida ruptura operacional ali. Então, Putin tem 2 opções: continuar por anos no ritmo atual a um custo que ele não pode suportar, ou declarar uma vitória que não conquistou e vir para a mesa de negociações. Ambas colapsam sua narrativa final de libertação. De fato, os comandantes haviam prometido tomar todo o Donbas até o outono. Em vez disso, a ofensiva da primavera estagnou com 100.000 baixas e a diferença entre a promessa e a realidade aumentava a cada semana. Para perspectiva, desde 2023, 3 anos, a Rússia tomou apenas 1% do território da Ucrânia. Tomar o restante de Donbas nesse ritmo pode não caber matematicamente dentro da vida de Putin. A aritmética acaba antes do mapa. Uma pausa rápida. Análises independentes de guerra como esta são suprimidas pelo algoritmo. Um like, um comentário de uma palavra e uma inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, já que estamos prestes a virar para o outro lado da moeda, o ritmo da Ucrânia e como o exército russo agora é visto pelo resto do mundo. E o outro lado da equação também está se movendo contra a Rússia. A Ucrânia não está mais apenas se defendendo. Em abril e maio, recuperou um total líquido de mais de 400 km², a primeira perda territorial líquida da Rússia desde 2024. A contraofensiva da Ucrânia nesta primavera ocorreu exatamente no momento mais fraco do exército russo e ganhou terreno real no sul. Drones agora são responsáveis por cerca de 90% das baixas russas no campo e a campanha de ataques profundos da Ucrânia, atingindo refinarias, centros de satélite e logística, alcançando até Mariupol, está transformando o território ocupado em solo inseguro para o exército russo. Então, de um lado, um exército perdendo impulso, comprando cada quilômetro quadrado a um preço crescente. Do outro, um exército cujo alcance está se ampliando, tomando a iniciativa. A Ucrânia também sofre perdas e suas cidades são atingidas, mas a equação estratégica mostra, pela primeira vez em muito tempo, que o tempo está a favor de Kiev. Essas 2 curvas não estão indo na mesma direção, elas estão indo em direções opostas. A lógica dessa reversão no terreno também reside na tecnologia. A Ucrânia construiu uma parede de drones com quilômetros de profundidade. No momento em que a infantaria russa entra nessa zona, eles são avistados e atacados, e o avanço é medido em metros. Os mesmos drones tanto teceram a defesa quanto abriram a porta para o contra-ataque. E o alcance da Ucrânia se estende um pouco mais a cada mês. Drones de nova geração de empresas como a Firepoint agora podem alcançar mais de 2.000 km no interior, até a refinaria de Tyumen na Sibéria Ocidental. Segundo Zelensky, o alcance irá além de 3.000 km. Some a isso o míssil de cruzeiro Flamingo, construído internamente, com sua ogiva de 1.150 kg.
E o efeito desses ataques profundos alimenta diretamente a linha de frente. Segundo analistas ocidentais, à medida que o fluxo de combustível e munição é cortado, a capacidade de ataque da Rússia também enfraquece. Então, a Ucrânia não está apenas recuperando território, está cortando um por um os tubos que alimentam a máquina de guerra russa. Abra a imagem para toda a frente e os pontos de ruptura que se acumulam desde o ano novo estão por toda parte. No Donbas, Pokrovsk caiu em janeiro, mas o avanço parou ali. Kostiantynivka se transformou em um moedor de carne por 1 quilômetro quadrado por dia. No sul, a Crimeia está sendo sitiada internamente. Estradas cortadas, uma crise de combustível e um estado de emergência declarado na península em 26 de junho. E nas profundezas da própria Rússia, a guerra agora chegou em casa, refinarias em chamas, um centro de comunicação por satélite atingido 2 vezes em uma única semana, fábricas de mísseis como alvo. A crise de combustível se aprofundou tanto que a logística da retaguarda está se desfazendo de um lado, enquanto a corrida de Moscou para proteger seus próprios céus cresce do outro. As artérias que mantêm a guerra viva estão sob pressão ao mesmo tempo. Da Crimeia ao Donbas e dentro da Rússia, o mesmo padrão se repete. Um exército cada vez mais reduzido, tentando alcançar mais lugares ao mesmo tempo. O comando que disse no ano novo, vamos terminar Donbas este ano, 6 meses depois, está perdendo mais do que ganha. O balanço de junho desta guerra em casa é concreto. Pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, somente em junho, 11 refinarias russas e mais de 8 locais da indústria de defesa foram atingidos a distâncias superiores a 2.000 quilômetros. Entre eles, uma fábrica em Voronezh que produz componentes para mísseis de cruzeiro KH-101 e sistemas Pantsir. A refinaria de Moscou, sozinha, fornecia 40% do combustível da capital, se dizem que seu reparo levará pelo menos 3 meses. Russos comuns agora sentem o resultado. Cerca de 1/3 da capacidade de refino de petróleo da Rússia está fora de operação. A gasolina foi racionada em dezenas de regiões. Filas de carros de horas se formaram. E em Irkutsk, na Sibéria, foi imposto um limite de 50 litros por veículo por dia. Em 28 de junho, Putin admitiu algo que ele havia encoberto por muito tempo. O país enfrenta um déficit temporário. Para um dos maiores produtores de energia do mundo, este se tornou o momento que trouxe a guerra para as portas de pessoas comuns, como nunca antes. E no sul, a Crimeia ficou ainda mais apertada. Instalações de combustível em ambos os lados do Estreito de Kerch foram atingidas. As vendas de combustível para civis na península foram interrompidas e o transporte entre a península e o continente foi cortado. E neste cenário, a impotência da Rússia se transforma em um círculo vicioso. Para parar os ataques profundos, retirou seus sistemas de defesa aérea mais valiosos, S-400, S-500 e lançadores Pantsir da frente e os concentrou sobre Moscou e a ponte de Kerch. Por Zelensky, centenas de lançadores foram para a região de Moscou sozinha, mas isso deixou a frente e outras direções expostas. Assim, uma potência nuclear não pode proteger totalmente sua frente, sua capital ou a Crimeia ao mesmo tempo. Cada movimento deixa outro lugar indefeso, e assim a história que começou com a matemática do batalhão chega ao mesmo lugar. Não são apenas os homens que estão em falta. Agora, nada pode mais alcançar todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por quanto tempo mais o exército russo e o povo russo podem suportar tudo isso? A Rússia tem um limiar de tolerância historicamente alto, controle autoritário, propaganda rígida e um sistema que encobre suas perdas. O Kremlin suprime a dissidência com leis que tratam a crítica ao exército como difamação das forças armadas e ocultam notícias de baixas. De fato, em 2026, o orçamento para a mídia estatal foi aumentado em cerca de 54%. Esse esforço extra, gasto para sustentar a narrativa de que a vitória é inevitável, é, por si só, um sinal de que o regime está lutando para manter a percepção unida. Mas o fardo é distribuído de forma desigual. As baixas não ocorrem em Moscou ou São Petersburgo, mas nas regiões mais pobres, principalmente de minorias étnicas, Buriácia, Tuva, Daguestão. Nas trocas de prisioneiros, os russos étnicos são priorizados, enquanto soldados de minorias são mantidos por mais tempo na linha de frente. Isso gera uma raiva silenciosa, mas crescente, na periferia do país. E este ano algo mudou. O ritmo da Ucrânia trouxe a guerra para a porta do russo comum pela primeira vez. A economia está apertando, os preços e impostos estão subindo, a internet está sendo restringida. Além disso, Moscou e São Petersburgo são atingidas por drones, as praias e acampamentos da Crimeia estão fechando e cortes de energia são adicionados às filas de combustível. Uma guerra distante é fácil de suportar, mas quando a linha de gás, o recibo de compras e o drone chegam à sua própria cidade, o abstrato de repente se torna pessoal.
Se o povo russo pode suportar, é a pergunta errada. A verdadeira questão é por quanto tempo mais e onde está o ponto de ruptura. Esta imagem é lida de forma diferente fora da Rússia também. Por anos, o mundo temeu o exército russo como uma força imparável. O exército supostamente alcançando Kiev em 3 dias. Este ano, essa imagem se quebrou. Analistas ocidentais agora falam abertamente. Segundo o CSIS, a Rússia perdeu a iniciativa militar. Figuras como Mick Ryan argumentam que Putin está perdendo em todas as dimensões: militar, econômica, industrial e moral. E Kaufman diz que, independentemente do custo pago, um avanço operacional é impossível. As consequências são estratégicas. No Mar Negro, a Rússia já não é uma potência naval séria. Sua frota foi repelida, e a Europa está se fortalecendo contra uma Rússia que perdeu seu poder de dissuasão, assumindo o comando do flanco oriental, financiando a indústria de drones da Ucrânia, lançando uma mobilização de defesa no valor de até 800 bilhões de euros sob o Rearm Europe. A posição da Rússia como grande potência militar e sua imagem como exportadora de armas estão sendo prejudicadas. Seus rivais também veem isso. A guerra que lançou para projetar força transformou a Rússia em um parceiro dependente, apoiando-se na China, Coreia do Norte e Irã, comprando o que não pode produzir. Segundo Rusi, mesmo esses parceiros não conseguem fechar a lacuna em equipamentos e munições. Assim, Moscou está se inclinando cada vez mais para a guerra híbrida, sabotagem e operações de influência. Em resumo, o que o mundo vê já não é mais um exército invencível. É um exército que, ao tentar projetar força, expôs sua fraqueza tanto para amigos quanto para inimigos. Para ser honesto, isso não significa que a Rússia colapse amanhã. O país ainda conta com uma vasta população, continua atacando cidades e pode manter esse ritmo por mais algum tempo. Pelo CSIS, embora suas baixas desde fevereiro de 2022 tenham se aproximado de 1,5 milhão e seus mortos cheguem a 450 mil, ainda possui um reservatório de mão de obra. Mas a única coisa em que toda a guerra de Putin se baseava, a crença de que uma nação de 140 milhões pode sempre superar o inimigo em número, é exatamente o que está desmoronando. Os bônus atingiram recordes, chegando a dezenas de milhares de dólares em algumas regiões. Mas dinheiro, ameaças e propaganda não conseguem mudar essa curva. Para declarar vitória, ele precisa de Donbas. Para Donbas, ele precisa de um exército que a aritmética não lhe permite mais formar. Todos os dias, o equivalente a um batalhão de homens é riscado do registro e não volta. Putin está pedindo a uma nação de 146 milhões por mais soldados, e pela primeira vez na história, a nação não consegue recrutá-los rápido o suficiente. E uma potência encurralada geralmente não recua. Ela tenta recuperar a iniciativa perdida, aumentando o risco em outro lugar. É por isso que o período que se aproxima pode ser a fase mais perigosa da guerra. Mas uma verdade não muda. O barômetro desta guerra nunca foi o mapa. O barômetro era se os homens continuavam vindo. E os números dizem apenas uma coisa: eles estão acabando. Então, o que você acha de tudo isso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. 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 Obrigado por nos escol
Obrigado por nos escolher.